Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava sentada do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procurais? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhes tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nesta terça-feira, dia 2 de abril, na 8ª de Páscoa, nós temos um texto hoje aqui muito belo. O texto que Maria, e o texto diz bem claro quem é essa Maria, é Maria Madalena. Maria Madalena, que foi aquela que não arredou os pés do túmulo do Senhor. E porque ela não arredou os pés do túmulo do Senhor, ela recebe de Jesus mesmo, em primeira mão, a notícia da ressurreição. Aqui eu gostaria só de fazer um aspas, né? Porque, segundo o relato bíblico, a primeira que testemunhou aqui foi Maria Madalena. Nem Jesus apareceu para Pedro, para Tiago, para João, mas aquele que muito amou, muito experimenta a graça e a misericórdia de Deus. O aspas que eu quero fazer é aquilo que São Máximo o Confessor diz. São Máximo o Confessor diz: ora, não está relatado na Bíblia, principalmente, o óbvio. E o que São Máximo diz? É que, sem dúvida alguma, Jesus aparece em primeiríssima mão para sua mãe, antes mesmo de aparecer aqui para Maria Madalena. Vamos lembrar que as propriedades do corpo glorioso de Jesus ressuscitado não está circunscrito, por exemplo, no espaço e tempo como nós o conhecemos. Ou seja, as leis da física não se aplicam ao corpo glorioso de Jesus. Jesus entra com as portas fechadas, Jesus aparece para os discípulos de Emaús com uma forma que eles não o reconhecem, aparece aqui com uma outra aparência para Maria Madalena, que de primeiro momento ela também não reconhece. Só para fechar esse aspas, para dizer que, segundo São Máximo o Confessor, Jesus ele teria aparecido em primeiríssima mão para sua mãe. Mas isso é tão óbvio que não precisaria nem ser relatado, segundo esse grande santo da igreja. Mas seja como for, aqui, depois de Nossa Senhora, quem recebe em primeira mão é, sem dúvida alguma, Maria Madalena, que estava ali e que não arredou os pés do túmulo, e que estava ali por quê? Não porque ela fosse uma desesperada, não, porque no coração de Maria, dessa mulher, essa mulher que, segundo o relato do Evangelho, Jesus tinha expulsado dela 7 demônios, essa mulher que tinha uma vida errada, que era uma prostituta, essa mulher que ganhava o seu sustento, né, vendendo o seu corpo, essa mulher um dia, ela recebe tanto amor de Jesus, que a vida dela toma um novo sentido. Ela está ali, e por isso, por causa desse grande amor, e não só amor, aqui nós precisamos dizer outra coisa. O amor de Maria é grandioso, mas não só
a confiança dela em Jesus é inabalável. Ela estava ali, ela queria o Senhor dela. Ela nos ensina, inclusive, a amarmos a humanidade santíssima de Cristo, tão rejeitada por muitos irmãos, como se Jesus fosse uma casca, algo parecido. Não! Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Nós ouvimos isso no credo niceno-constantinopolitano, que foi rezado nas missas de domingo, né? Segundo o missal prescrevia esse credo. Esse é Jesus. E veja, o resultado disso, e aqui é bonito, é a narrativa do texto. Ela está lá, os anjos dizem, por que choras? Ela diz, levaram meu Senhor. Ela queria Jesus, irmãos. Ela queria o Senhor dela. Ela queria estar ali junto dele, porque o amor daquela mulher era enorme. Mas aqui tem um relato no texto que é algo extraordinário. Ela não conhece Jesus de primeiro momento, mas quando Jesus o chama pelo nome, Maria, imediatamente ela é reconhecida. Ela reconhece que aquele que fala é o seu Senhor. Acaba todas as dúvidas. E por que isso? Porque muito provavelmente Maria Madalena, ela tinha algum apelido. E, desculpa dizer, algum apelido não muito favorável pela vida errada que ela tinha. Mas aquele que a chama pelo nome e sempre a chamou pelo nome, era o único. O texto do Evangelho dá a entender isso, né? Porque quando Jesus chama o nome dela, imediatamente ela reconhece que é o Senhor. E ela diz Rabone, que quer dizer mestre. É o Senhor. Só o Senhor me chama assim. Só o Senhor me chama pelo nome. Só o Senhor me trata dessa maneira. E existe, irmãos, muitos meios da gente reconhecer Jesus. Maria aqui reconhece Jesus porque Jesus a chama pelo nome. É aquilo que diz o profeta Isaías, eu te chamo pelo nome, és meu. Ali é como se Jesus estivesse dizendo para Maria Madalena, você é minha, eu estou com você. Não acabou, está tudo aqui, eu estou aqui. E olha que interessante, ela vai anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor. Que coisa maravilhosa. Quem dera que cada um de nós pudéssemos, a exemplo de Maria Madalena, sair correndo do sepulcro vazio e anunciar, eu vi o Senhor. Inclusive, irmãos, na igreja, o ambão, que é aquela estante de madeira, aquela que é chamado de mesa da palavra, o ambão, ele representa e ele simboliza o sepulcro vazio, de onde sai o anúncio da ressurreição. Olha que coisa estupenda, olha que coisa extraordinária. É do ambão que sai o anúncio da ressurreição, que sai o querigma, que sai o anúncio da palavra, que sai a verdade do evangelho. Então Maria, em primeira mão, ela vai dizer aos discípulos, eu vi o Senhor. Que coisa maravilhosa. Jesus ressuscitado aparece para ela, ela o reconhece quando ele o chama pelo nome, porque provavelmente só ele a chamava assim. Então ela vai, em primeiríssima mão, falar de uma realidade que hoje nós falamos de ressurreição, pode parecer algo muito simples de crer, mas não é. É algo muito complexo. Mas na época de Jesus, muito mais ainda. Nós tínhamos grupos como os saduceus, que negavam a ressurreição. Os fariseus acreditavam, mas o problema dos fariseus é outro, é coração duro, é soberbo, orgulho. Mas tinha muitos grupos religiosos da época de Jesus que negavam a ressurreição, que negavam toda essa realidade. E Maria, ela vai em primeira mão anunciar, eu vi o Senhor. Irmão, irmã, nós somos chamados a isso também. Você que fez uma experiência com Jesus ressuscitado, não podemos fazer outra coisa senão anunciar,
ele está vivo. Por quê? Porque eu ouvi. Eu ouvi. E como nós vemos Jesus hoje? Pela fé. Hoje Jesus não precisa aparecer fisicamente com seu corpo glorioso, porque ele já disse na sua palavra e ele deu prova suficiente disso. E ele está no meio de nós. Onde 2 ou mais estiverem, ele está, Jesus ressuscitado, está vivo na sua igreja, especialmente no sacramento da Eucaristia. Então nós somos convidados a isso, a ir anunciar para esse mundo sem esperança, esse mundo que perdeu a esperança de uma vida nova, de uma vida melhor, e dizer: eu vi o Senhor. Há esperança para essa situação, há esperança para isso, porque Jesus ressuscitou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.